Boa noite. Tudo beleza? Tudo? Que bom. Bora lá? Bora. Bom, primeira coisa, o exame vai ser na segunda-feira que vem, começando Sim. às 19 horas, terminando às 20h50, tá? É 1h50 de exame, ok? Tá. Então, no mesmo Tá local bom. da regimental, você vai entrar lá na plataforma, né, no Firefox, e vai estar lá disponível Sim. para você o exame, ok? Tá. Tá bom. Então, eu vou ficar te acompanhando pelo Zap. Às 19 horas Sim. você entra e já deve estar lá liberado. Aí você me avisa, Marcelo, consegui abrir. Aí depois você faz o exame e na hora que você encerrar, você me avisa também. Você sabe o conceito da nota, né? Sim, sei. É de 0 a 10 e tenho que atingir o que falta para completar minha nota. Isso. Então você está com média 6, né? Sim. Então você Eu precisa preciso tirar de mais ou menos no mínimo 5 ali, 4. pá. No No mínimo mínimo 4. 4. Para você, 4 mais 6, 10, dividido por 2, dá Dá 5. 5. Isso, para você Sim. passar, então você tem que tirar no mínimo 4. Tá? Olha só, o que eu vou fazer? Eu vou fazer 5 ou 6 questões. Tá bom? Sim. Deixa eu ver aqui se eu consigo fazer 6. Deixa eu ver se o Maurício me passou. Planilha das questões exame. Vamos ver aqui. Se ele me passou 6 códigos, eu vou fazer 6 questões. Que aí cada uma vai valer um... Não, acho que eu vou fazer 5. Cada uma vale 2. Eu acho que é melhor, né? Vamos fazer 5 questões, cada uma valendo 2 pontos, ok? Ok. Beleza? Então vamos lá. Dúvidas? Eu consegui acompanhar até o slide 40, devido ao horário já de ontem, que eu parei para estudar bem, li bem. E daí surgiu a dúvida sobre conceito e cada um dos elementos principalmente. Esse elementos da logística. Ele fala, conceitue cada um dos elementos, principalmente no que se refere a. Tá, então vamos lá. A logística, lembrando daquele quadro amarelo, sabe aquele quadro amarelo que eu falo bastante? Sim. Então, aquele quadro amarelo, ele diz que a logística é composta da logística de suprimentos, ok? Da logística de Sim. produção e da logística de distribuição, ok? Isso compõe a logística. Esses são os elementos da logística. Então, dentro do elemento chamado logística de suprimento, nós temos a administração de materiais, que fala sobre a Sim. compra, transporte, armazenagem da matéria-prima. Temos dentro da logística de produção a movimentação de materiais. Então, aquelas pessoas que vão lá no almoxarifado, pega a matéria-prima, leva para a produção, por exemplo, um móvel que está em construção ou uma peça fica movimentando até o produto estar pronto. E aí você Sim. deixa ele pronto no armazém para ser mandado para o cliente, que é a distribuição física. Então, nós temos a logística de suprimento, que trata da administração de materiais, a logística de produção, que trata da movimentação de materiais, e a logística de distribuição, que trata da distribuição física, ou seja, levar o produto pronto e embalado para o cliente final. Sim. Ok? Ok, agora deu para entender bem. É que esse A no final aí não deu para entender muito bem o que se referia. Tá. Isso é só o complemento da frase. Ó. Conceitue cada um dos elementos, principalmente no que se refere a logística de suprimento, logística interna, logística de produção, né? Logística de distribuição. É isso Sim. que eu quis dizer. Ah, tá. Entendi agora. Já deu uma esclarecida bastante.
Legal. Então, olha, cada Daí, elemento é composto de várias atividades, né? Então, a logística de sim, suprimento trata de tudo aquilo que eu trago para a minha empresa fazer o meu produto. Então, por exemplo, se eu sou uma pizzaria, o que eu preciso para fazer a pizza? Então, desculpa, a logística de suprimento trata de identificar o fornecedor, comprar o melhor material, trazer o material, conferir o material, toda a matéria-prima, ou seja, lá aqueles produtos, a farinha e os produtos que eu vou fazer o recheio, a lenha ou o gás, tudo aquilo que eu uso para a produção. Isso é a logística de suprimento. seria todos os insumos Isso. para a produção do produto final. Isso, então, toda a logística dos insumos, muito bem. Aí, quando os insumos chegam, o que eu faço? Então, minha pizza, vamos dizer que as coisas chegaram de manhã, eu vou lá e coloco no meu armazém, que pode ser uma Sim, geladeira para aqueles produtos perecíveis e pode ser um galpão para aqueles produtos não perecíveis. Isso aí é a parte do estoque de matéria-primas, beleza? Aí depois chegou a sim, noite, eu vou ligar o forno. Para ligar o forno, ou eu preciso do gás, ou eu preciso da lenha. Então eu vou começar a trazer os meus insumos para começar a produção. Então eu tenho uma movimentação de materiais para começar a produção. Depois eu produzo e tenho o produto pronto embalado. Aí eu tenho a distribuição física. É exatamente isso, cara. sim, entendi. Então seria toda a logística de insumo para como se fosse pré-produção. Isso. Depois produção, depois distribuição para o cliente. Sim. Daí outro planejamento do sistema, conceitue o. Aí eu até tentei fazer, até no papel já, só que eu acabei me atrapalhando um pouquinho sobre o planejamento do sistema, que seria somente o de transporte ou toda a cadeia, desde o suprimento à distribuição. Então, olha só, quando a gente fala de sistema de transporte, a gente está falando de uma parte da logística, certo? Sim, Porque eu tenho a logística de suprimento, a logística de materiais e a logística de distribuição. Quando eu falo do transporte, o transporte está dentro da logística de distribuição. Então, quando eu falo do sim. planejamento do sistema de transporte, é como a gente fez aquele trabalho. Ah, você não chegou a fazer o trabalho, né? Não, não consegui devido Então, ao trabalho. aí se você tivesse feito o trabalho, ficava mais fácil para você. Porque quando eu tenho que entregar o produto, eu tenho que fazer o planejamento de como eu vou fazer a entrega desse produto. Então, Seria a roteirização. não só a roteirização é uma É, parte se dela, tá? a roteirização é, Por exemplo, a primeira coisa que você tem que saber é qual é o nível de serviço que você vai ofertar ao cliente. É a primeira coisa que você tem que fazer. sim, Roteirização está lá na frente. Então, no slide 7, no planejamento do sistema, a primeira coisa que está escrito aqui, ó, identificar as necessidades de serviço ao cliente. Então, você precisa conversar com o cliente e saber assim, olha, o que você quer? Em função daquilo que o cliente quer, é que você vai definir como você vai atender o cliente. Então, se você tivesse feito o trabalho, no trabalho eu coloquei assim, olha, a empresa de Cubatão, ela quer que a empresa de transporte leve 20 empregados em cada turno, e esses empregados moram em diversos locais da Baixada Santista, e eles cheguem sim, com no mínimo 10 minutos. Só pode ir no máximo 3 empregados por carro, além do motorista, e tem que ser um carro 4 portas e com ar-condicionado. Então, olha só, eu, como cliente, já falei o que eu quero, entendeu? sim, E você, como fornecedor, vai ter que correr atrás para atender aquilo que eu quero. Aí vem de baixo, ó, definir os objetivos do serviço ao cliente, em função daquilo que o cliente quer. Aí eu defini os objetivos. E por último, eu sim, projeto o meu sistema.
Aí agora que eu tenho todas as informações e definir como atender essas necessidades do cliente, aí eu projeto o meu sistema. Quantos carros, quanto motorista, onde vai ser a garagem, que horas que o primeiro carro sai, como é que eu vou fazer manutenção, como é que eu vou fazer a roteirização. Então, roteirização é só um pedaço do planejamento. Então, o planejamento ele é bem mais robusto, tá? Sim. Eu vou deixar essa aula aqui gravada, tá? Entre hoje ou amanhã Sim. eu vou gravar ela lá se você quiser assistir de novo. Deu para entender o que é o planejamento? Ele é mais robusto. Sim. Sim. Roteirização é só Já uma deu. fase. Aí teria todo o endereçamento de onde sairia cada um dos carros. Aí... Isso. Mas lembrando, Ah, para que você defina o projeto do sistema, você tem que ir lá conversar com o cliente e saber o que o cliente quer, certo? sim, O que que o cliente quer. no caso do trabalho já foi definido, né? Isso, por Três isso que você... passageiros por carro, carro com ar-condicionado e 4 portas. Isso, seria bom se você tivesse feito o trabalho, cara. Seria muito bom, porque isso aí seria muito mais fácil para você. Sim. Beleza, bora lá. Aí tem mais uma que tá entre sim e não, a dúvida. Que seria o conceituar carga geral e carga granel. E daí eu coloquei que carga geral seria toda aquela que poderia ser unitizada, digamos assim. Poder Embalada, isso, embalar, unitizar, isso. colocar dentro do container e fazer o transporte. E a Isso. granel, aquele que não poderia colocar dentro de container e nem poderia ser unitizado. Precisaria de um navio específico para aquele tipo de transporte, ou até um caminhão, algum carro específico para Então, isso. faltou só você falar uma palavra aí. A carga granel é uma carga solta. Característica Ah, dela sim, é que ela é uma carga solta. Então, ela não pode ser embalada. Não que não possa, né? sim, Até você pode embalar, mas não vale a pena você embalar, porque é uma carga barata, tipo grãos, né? Não vale a pena você embalar, então você carrega ela solta, sim. tá? E carga a granel, Seria um alto custo. é isso. Carga a granel solta, a característica dela é que ela é homogênea. Então você só pode levar um tipo de carga. Então é só soja, só milho, só café, só minério de ferro, porque como ela está solta, se você colocar outra carga, ela vai se misturar. Então, característica: Sim, carga solta e carga homogênea, ou seja, igual, de mesmo conteúdo. E a entendi. carga a Então granel, só faltou isso. isso. E a carga a granel que você Oi? falou, faltou só você falar. A diferença da carga solta é que a carga a granel, como ela vai embalada, você pode misturar as cargas, que não tem problema nenhum. Sim, Você pode pôr telefone junto com geladeira, junto com fogão, por quê? Cada uma é embalada na sua caixinha. Não vai misturar, não vai ter problema nenhum. no caso eles não perderiam suas propriedades ao Exatamente. colocar Então, todos juntos. isso. Então, a gente chama de a carga a granel como carga heterogênea, diferentes. Sim, Tá bom. Na sua pergunta ficou legal. Você só faltou alguns pequenos detalhes. sim. Então seria mais isso só, as dúvidas que eu teria somente mais a esse, que ainda vou acompanhar o restante dos Ah, não, mas você slides, tem que que se eu não me tirar engano são dúvida. mais 36. Você tem que tirar dúvida hoje, porque senão a gente não vai ter tempo de fazer outra aula. Você não foi até o slide 40 e poucos? Até lá você não teve nenhuma dúvida? Fui até o... Deixa eu ver aqui. Eu fui até o 44. E aí você ficou sem dúvida nenhuma até lá? É que eu não tendo as perguntas lá, daí eu acabo me perdendo um pouquinho no conceito. Hum, Mas depois eu volto para buscar e acabo entendendo um pouco. tá. No slide 26 tem umas perguntas lá. Aí você passou.
Vamos lá ver vamos ver se teve mais algum. Ah, sim. Aí depois só vai para a pergunta Tá lá. aqui. Aí no slide 49 que vai ter pergunta. Nessa do 26, você não teve nenhuma pergunta? Ou não teve nenhuma dúvida? Ok. É que eu dei uma olhada e entendi mais ou menos o conceito já. Tá. 4 pontos da tomada de decisão logística. Cite e comente os tópicos importantes para o planejamento logístico. Os problemas do transporte dentro do projeto logístico. Dúvidas que eu tive, eu acabei voltando no material e acabei conseguindo Legal, tirar. legal. Então tá bom, Lucas. Aproveita esse tempo aí que você tem aí para o final do horário, né? Você tem outro exame com outro Sim. professor? Eu teria, acho que com o Nard. Mas não sabe ainda? Não, ainda tô para falar com ele pelo WhatsApp para saber quando que vai ser o exame dele. Tá. Provavelmente, você que dia tem aula com ele? O exame começa amanhã, né? O exame não começa hoje, Seria, acho começa dia 2. ele seria dia de segunda Segunda e terça? segunda e terça, segunda e terça. Se é segunda e terça, então você deve ter o exame com ele na segunda-feira, porque é o primeiro dia após o dia 2. O primeiro dia após o Sim. dia 2 é o dia 7, é igualzinho. Então você vai ter comigo no primeiro horário e com ele no segundo horário. Bom, aí ele fala contigo. Legal? Então esse trechinho aqui da aula eu vou deixar gravado lá e se você precisar, você consulta e continua estudando o resto aí. Se surgir alguma dúvida, tu me manda no zap. Tá bom. Beleza? Beleza. Tranquilo? Tranquilo. Daí qualquer dúvida eu mando lá. Tá, agora, por favor, hein? 19 horas da segunda-feira que vem, do dia 7, você tem que estar lá na plataforma para fazer o exame, hein? Sim, eu vou cumprir o horário certinho. Até pelo celular vou tentar entrar lá na hora Tá. e vou fazendo. Porque você chega mais cedo, mais tarde em casa, é isso? Eu costumo chegar mais ou menos esse horário, às 7h20, 7h30, por aí. Tá. Ah, mas aí se você começar no celular e depois for no computador, aí vai dar trabalho, não vai não? Não, eu chego em casa e continuo pelo celular mesmo, daí eu só Ah, tá. vou... Pelo celular mesmo. Beleza, beleza. É, Tá bom, então. tá? Tá jóia, Lucas. Qualquer coisa, então, me manda um zap aí pra gente esclarecer se tiver mais alguma dúvida. Tá bom, professor. Falou, boa Obrigado. noite. Tudo de bom pra você. Obrigado. Falou, tchau. Obrigado, igualmente.